viveria sem Coca-Cola? McDonald's? Lógico, eu viveria sem McDonald's. Tênis Nike? Sim, eu viveria sem tênis Nike. Smartphones? Com certeza eu viveria sem smartphones. Mas arte? Essa não. Sem arte, eu não resistiria. A arte transformou as ditaduras em canções. A arte transformou o que era feio em análise estética. A arte transformou a poiesis em poesia. A arte transformou a mímese em nova análise da realidade. A arte vem para nos trazer um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de prazeres, um turbilhão de coisas que nem sequer nós sabemos explicar. A arte pode ser simplesmente uma estrofe de uma música, pode ser simplesmente uma poesia, pode ser simplesmente um quadro ou um risco pintado numa tela. A arte pode ser uma escultura, mas a arte pode ser simplesmente silenciar e fazer você analisar e refletir sobre quais gestos, quais atitudes aquela arte está tentando te passar. Arte nada mais é do que a capacidade de transformar o óbvio em genial. Arte é a capacidade de transformar o comum em genialidade. A arte é a capacidade de atemporalmente nos fazer pensar sobre ela e nos fazer cada vez mais ter vários sentidos sobre ela. Arte é aquilo que nos mantém vivo. Arte é aquilo que nos faz desejar criar, desejar pensar e desejar cada vez mais produzir comportamento e produzir sabedorias que estejam fora do óbvio. Falar de arte é falar de algo sublime, é falar de algo supremo. Afinal de contas, é preciso entendê-la, compreendê-la para poder falar sobre ela. E os alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Serme, como sempre, revolucionaram e fizeram aqui no nosso Tabuleiro Jovem um projeto incrível tratando do assunto arte. E você pode agora apertar o play, assistir e não esqueça de deixar o seu like. Olá, bem-vindos a mais um programa. Nosso tema de hoje será arte como expressão e resistência, e o nosso convidado vai ser o bailarino Iago Berbet. Iago nasceu em Coraci, já no universo da arte, em uma família de artistas, e isso, claro, colaborou para que ele se tornasse esse artista excepcional. Teve seu início de estudos na dança lá em Coraci, no Balé Dancê, e deu continuidade à sua formação aqui em Itabuna, na Balé Estúdio de Dança, onde se formou em balé clássico através da Royal Academy of Dance. Iago atua como bailarino profissional, balé coaching, professor e coreógrafo, aqui no município de Itabuna e em região. De forma complementar, participou de cursos de jazz contemporâneo, balé moderno e balé clássico, com grandes nomes da dança no Brasil e no mundo, entre eles Caio Nunes, Ana Botafogo, Tíndaro Silvano, Peter Brauer, Alexander Scromurro, Toshiko Kobayashi, Alan Keller e Alice Arja, a qual contemplou como bolsista em sua escola no Rio de Janeiro, por onde 6 meses também fez parte da Companhia de Balé do Rio de Janeiro. Atuando como bailarino, ele também já participou de audições e concursos, na qual ele já foi premiado com bolsas para grandes instituições de curso de férias internacional, como o Joffrey Ballet School e American Academy of Ballet. No ano de 2018, foi indicado ao prêmio de melhor bailarino nos festivais competitivos Dança Conquista e Balas e Promoções Artísticas, e foi premiado como melhor bailarino no festival competitivo Dança Sul Bahia, que lhe rendeu sua primeira experiência internacional como bailarino, no Salzburg International Ballet Academy, na Áustria. Além de tudo isso, Iago é uma pessoa super estudiosa e inteligente. Não tem um Enem que ele faça, que ele não passe em milhares de universidades federais e estaduais. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje para esse bate-papo e desde já gostaríamos de agradecer a participação. Bom, gente, nosso tema de hoje é arte como forma de expressão e resistência, que ela tem como maior pilar o expressivismo, na transmissão de sentimentos humanos e expressões com intensas emoções através das obras. Outra característica muito importante é expressar a realidade, ainda que de modo subjetivo, mas sempre expressando a natureza do ser humano, dando prioridade à forma como o artista enxerga o mundo. A arte como resistência, ela pode ocorrer de formas de projetos, de danças, de exposições, de teatros, de música, e essa variedade ela é crucial para responder adequadamente às questões
cada vez mais estão complexas em nossa sociedade. A arte, ela atravessa as diversas esferas da vida em sociedade, desde a política, a religião, cultura, filosofia, sendo capaz de transformar as difíceis realidades, a exemplo do momento que nós estamos vivendo, né? O quanto as expressões artísticas têm sido um acalento na vida das pessoas. Agora eu passo a palavra para Iago e estamos muito gratos em tê-lo aqui. Eu é que agradeço a oportunidade, o convite. Agradeço por perceber que é um momento muito importante na vida de vocês, em que vocês, através da escola, do colégio em que estudam, estão tendo a oportunidade de protagonizar o desenvolvimento de um projeto como este, criando roteiro, pensando em temas. E isso é muito interessante para a vida de um estudante, né? Acho que isso é um momento muito importante para a vida de vocês. Projeto como estes, num colégio como este, que eu admiro muito, por desenvolver propostas que possibilitem, né, aos estudantes o desenvolvimento desse protagonismo. Eu estudei numa escola assim, num colégio assim, sou muito agradecido por isso e fico muito feliz quando percebo que existem intenções em outras escolas de pensar da mesma forma, sobretudo possibilitando que os alunos discutam sobre arte, um tema tão necessário à vida de todos nós. Muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite, tá? Quero de antemão já agradecer a todas e todos os envolvidos. Eu acho que o prazer é nosso, né? Faz um momento com você. A gente trabalhou com você ano passado no Projeto Eureka, esse ano de novo. E agora eu vou começar as perguntas. E, Iago, nessa quarentena a gente percebeu com mais força quanto é importante a arte nas nossas vidas, né? E com certeza ela é um dos melhores refúgios que podemos ter. E sem as expressões artísticas, a gente ia ficar nessa quarentena com a cara pra cima, olhando as paredes brancas, esperando só a hora de comer, de tomar banho. E não ia ter graça a vida, a gente só ia esperar viver e esperar a hora de morrer. E é com isso que eu te pergunto qual a sua opinião e por que a arte é tão importante num momento como esse, da vida das pessoas. Eu sempre digo que a arte, ela é um mecanismo de sensibilização do ser, né? Seja para esse ser olhar para dentro de si, né? Se sensibilizar com o seu próprio eu, com o seu profundo, com seus problemas, com as suas habilidades, com as suas especificidades, seja para esse ser sensibilizado por um tema de fora, seja para esse ser sensibilizado e ligado ao divino. A arte, ela é mecanismo de sensibilização, ao meu ver. Em um momento deste, como a gente está vivendo, né, em isolamento, diante de uma pandemia, eu acho que os números deixaram de sensibilizar, porque os números costumam ser assim, secos. Aumentam, diminuem, e deveríamos nós entender e colocar na nossa cabeça o que está atrás desses números. Deveríamos todos nós estar conscientes o que representam aqueles números. Mas às vezes, para o nosso corpo, para a nossa mente, não funciona assim do jeito que a gente quer. E a gente acaba absorvendo números de uma forma muito fria, de uma forma muito estática. Então a arte, ela vem e ela sensibiliza. A partir do momento que você entra na internet, você vê um vídeo de atores interpretando pessoas que morreram através do Covid, e que você olha para aquele vídeo, olha aqueles nomes, olha a profissão que a pessoa tinha, olha aquele ator falando como se fosse aquela pessoa que não está mais entre a sua família, entre os seus amigos, e você vê que aquela vida não existe mais, ela está sendo interpretada artisticamente, e você se sensibiliza, e você percebe que aqueles números são aquilo que está sendo tratado no momento, é porque a arte tem esse poder. Ou então, de um outro lado, a partir do momento em que você está sobrecarregado de números novamente, sobrecarregado de uma situação como essa que nos faz ficar tão introspectivos, e você tem a possibilidade de abrir uma sala, um bate-papo como este, e fazer uma aula de dança, uma aula de música,
e você desenvolver um projeto dialogando sobre um tema como esse, como estamos fazendo agora, isso nos possibilita uma sensibilização que coloca a gente como protagonista da nossa vida. A arte tem o poder de nos colocar como protagonistas. E a partir do momento que ela faz isso, ela me traz para um momento de felicidade, um momento de identidade, um momento de alegria. E ela me tira daquele lugar em que eu não deveria estar sempre colocado. Estar triste pelo mundo é o que eu tenho sempre dito. Eu estou triste pelo mundo, mas a gente não pode se permitir estar triste o dia inteiro, porque a nossa vida ela continua e vai precisar continuar depois que tudo isso passar. Como que a gente pode ligar a arte em expressão e resistência, né? Ela sendo, de certa maneira, uma forma de transformar a dura realidade em algo tão transcendente, tão bonito de se passar para as pessoas. Entendi. Obrigado, Maria Clara. Eu acho que não é a arte que se transforma para falar ou para tratar sobre temas tão difíceis. É a arte que transforma os temas tão difíceis em algo que vai adentrar em nós de uma forma tão profunda que nós somos capazes ou de enxergar aquele tema, porque a gente tem que entender o seguinte, há vezes em que a arte ela vai amenizar o tema para que ele chegue em nós de uma forma mais sutil. Há vezes que a arte ela vai dramatizar o tema para fazer com que aquilo nos choque mesmo, né? Eu nunca esqueço que eu já assisti coreografias de temas muito fortes, de temas muito pesados, que me deixaram assim embasbacado no sentido de, meu Deus, isso existiu, principalmente quando se relaciona com temas históricos, com temas mais pesados, né? Com temas que retratam a dura realidade. Eu já fiz uma coreografia no início do ano passado que falava sobre o desastre de Mariana, né? O rompimento da barragem. A coreografia se chamava Rompimentos e era uma dura realidade. Mas eu fiz essa coreografia aqui em Quaraci. É uma realidade que as pessoas daqui não viveram. É uma realidade que as pessoas só assistiram pelos noticiários. Então era um tema que tinha uma intensidade X para as pessoas daqui, que nem era tão profundo. E eu resolvi trazer aquele tema porque precisa ser algo discutido pelo mundo. Precisa ser algo com profundidade e sentido pelo mundo. Porque só quando o mundo chama atenção para algo, a gente tenta resolver, a gente tenta entender, a gente tenta achar os responsáveis, porque aquelas famílias ainda sofrem com os reflexos daquela catástrofe. Então, eu peguei aquilo e intensifiquei, dramatizei, tornei mais forte, para que aquilo fosse mais forte dentro das pessoas. Então, eu acho que a arte tem esse poder de absorver qualquer tema, de transformar qualquer tema, seja para ele ser impulsionado, ou seja para ele ser acalmado, diminuído, porque ela é assim, volúvel. A arte não se define, a arte não pode estar dentro de um quadrado, a arte não pode ter temas específicos sempre escolhidos. Ela vai tratar sobre tudo e sobre todos da forma que for necessário para aquele momento. É isso que eu acredito. Tem gente que já nasce com a arte dentro de si. E antes mesmo de se alfabetizar, já entende o quão forte é a presença da arte em sua vida. Por que você acha que é importante falar e trabalhar a arte nas escolas? Olha, na introdução eu já comecei falando porque é que eu acho o colégio que tem uma proposta incrível, né? Eu acho que quando ele proporciona a vocês o que eu tive na minha infância e adolescência, né? Quaraci é uma cidade de berço artístico, né? A arte está muito presente aqui na cidade e eu pude crescer um pouco mergulhado nisso, inclusive na minha educação formal, né? Eu só começo a fazer balé aos 15 anos de idade. Então isso significa que eu tive antes uma escola que me colocou no palco, que me apresentou e me colocou ali vivenciando a arte durante muito tempo. Durante muito tempo eu tive acesso a isso na escola. E por ter acesso a isso na escola, Iago começou a entender quem ele era. Eu acho que a arte tem tanta capacidade de nos proporcionar o autoconhecimento, que é por isso que ela deve estar presente nas escolas.
Quando ela pega vocês, e eu repito, e coloca como protagonistas de projetos e da vida de vocês. Porque imaginem, quando eu estou dançando balé, só eu existo. Eu posso estar dançando com um grupo, mas naquele momento, mesmo que eu esteja em grupo, e eu digo sempre isso aos meus alunos, né, Esther? Mesmo, e para os meus alunos não, para vocês também, que já vivenciaram isso no grupo. Eu dizia para vocês naquele momento que cada um era importante de uma forma. Enquanto a gente está dançando, por mais que tenha 40 pessoas dançando, cada um é muito importante para que aquele processo seja desenvolvido naquele momento. Se um erra, se um faz antes da hora, os outros acabam sendo prejudicados. Então você entra na coreografia, você entra no palco, você entra para atuar, você chega para declamar um poema, entendendo que naquele momento você é muito importante. Porque às vezes nós esquecemos disso e damos muito valor à opinião do outro. A gente para prestar atenção no que o outro vai achar que eu deva fazer. A gente para acreditar que só o outro serve de parâmetro para mim. Quando eu estou fazendo arte, não. Quando eu estou fazendo arte, quem importa naquele momento sou eu. É a preparação que eu fiz para estar naquele momento executando aquilo, né? Quando eu estou fazendo arte, no meu caso, o que eu mais faço é dançar, o mundo some para que eu traga à tona a minha arte. Foi eu que criei e desenvolvi. Eu aprendi com os meus professores técnica de balé clássico, eu aprendi com os meus professores coreografias, mas chega um momento da minha vida em que eu percebo que a arte é minha. E eu tenho muito cuidado em dizer isso a sempre aos meus alunos. De quem é a dança? De quem é esta dança que vocês se propõem a fazer? A dança é sua. A dança não é minha, de quem propõe. Eu sou apenas um estimulador. E a escola ela tem que ter esse papel de não se enxergar, de não colocar esses professores no centro do conhecimento. Nessa educação bancária, que Paulo Freire tanto critica, quando nos propõe uma educação em que o aluno é o centro. Ele tem as potencialidades e o professor ele vai estimular isso nesses alunos. E a arte tem uma capacidade de fazer isso melhor do que qualquer outra área. Não é que as outras áreas não sejam importantes, mas como mecanismo de sensibilização do ser, para que estes alunos entendam, para que estes estudantes entendam a importância que eles têm na própria vida, para chegar no ensino médio com capacidade e autoconhecimento suficiente de decidirem que caminho seguir. Porque vocês fazem isso, eu fiz isso com os meus 16, 17 anos de idade. É muito pesado você decidir o caminho que você quer fazer. Imagino que vocês já estejam passando por esse momento agora. O que é que eu vou escolher para a minha vida? Mas quando você se coloca em contato com a arte de uma forma mais direta e profunda, quem viveu e vivencia sabe como é importante, como é engrandecedor você se perceber protagonista da sua própria vida. Então é por isso que a arte deve estar nas escolas. A gente precisa se conhecer, a gente precisa acreditar em nós mesmos e precisa acreditar nas nossas potencialidades. E ela chama a atenção para isso de uma forma muito, muito, muito feliz. Perfeito, Iago. Bom, Iago, a arte, né, ela sempre resistiu. E por si só, ela é algo que resiste e ultrapassa as questões de um governo ou de outro. Como, por exemplo, aí a produção artística da época da ditadura no Brasil, ela é referenciada até hoje. E também ela foi muito importante para o rompimento da mesma. Então, assim, de que forma, nos dias atuais, nós podemos fazer o uso da arte como uma forma de resistência? Oi, Ana Lu. Primeiro, obrigado por essa pergunta. Eu acho que um momento como esse que a gente vivencia é muito importante entender as potencialidades de uma arte que é engajada, politicamente engajada. Porque nós precisamos falar sobre isso sempre. Nós precisaremos resistir sempre. Sejamos da área da arte ou não, nos aparecem momentos na nossa vida que vão nos cobrar resistência. Vão nos cobrar o poder de gritar, mas às vezes gritar de uma forma diferente.
Porque quando você utiliza a arte para gritar, você está fazendo com que as pessoas te ouçam e elas nem se dão conta. E a arte tem essa faceta de você protestar parecendo que está abraçando. Eu já pude vivenciar na minha vida experiências como essa, em que eu sentir, por vezes, vontade de gritar um não muito alto, mas que naquele momento eu não podia. Naquele momento algo me impedia. E logo depois me aparece a oportunidade de eu usar aquilo como tema de uma coreografia em que as pessoas levantam para aplaudir de pé, receberam a mensagem e receberam um grito muito maior do que aquele que eu poderia ter dado. A arte na ditadura, esse exemplo que vocês utilizaram, que é viva até hoje, ela foi assim. Tinha momentos em que as pessoas estavam na rua gritando e batendo de frente com aquele movimento de repressão, né? Existiram esses momentos, eles foram muito importantes. Tinham outros momentos em que a população estava entendendo o que as músicas diziam, por exemplo, mas que aqueles que poderiam manipular e proibir essas músicas de circularem, eles não estavam entendendo, porque só quem é sensível o suficiente recebe a mensagem. Mas naquele momento os artistas eles tinham a intenção de levar a mensagem ao povo, que necessitava entender para se unir e combater e resistir. E eles conseguiram fazer isso. E isso é tão genial que essa forma de expressão está viva até hoje, né? De uma forma que ano passado, no Amor em Concert, um espetáculo que eu desenvolvi, eu finalizei com a música Como Nossos Pais, composição de Belchior, que foi composta à época da ditadura, que diz que há perigo na esquina, nas ruas, e que depois, quando eu levo essa coreografia para um concurso, eu decido nomear essa coreografia de Há Perigo na Esquina. Há no presente. Não houve perigo na esquina. Há perigo na esquina. Porque esta música que resistiu ao tempo não foi a única coisa que permaneceu. O perigo na esquina, ele também tem tentado se disfarçar atualmente. E é por isso que eu acredito que eu devo continuar investindo em artes engajadas politicamente. Então, quando eu levo essa coreografia, né, na voz de Elis Regina, uma voz que grita, primeiro na voz de minha mãe, porque o Amor em Concert teve música ao vivo e minha mãe que interpretou esta música, aquilo para mim já foi muito forte, né? E dizer que o sinal não está fechado para nós que somos jovens, né? Esse sinal não pode estar fechado para nós que somos jovens ao nos deparar com o perigo que existe na esquina. Naquele momento eu quis gritar não para essas coisas que tentam nos impedir, inclusive, de ser artistas. Inclusive de entender que a arte tem que estar presente nas escolas, nas ruas, nas salas. Inclusive que a arte tem que ser defendida no governo, no Congresso, no Senado, né? Neste momento é um momento de muita felicidade e esforço dos artistas, pois pela primeira vez uma verba descentralizada de 2 bilhões de reais é aprovada pelo Congresso, pelo Senado. E descentralizada significa que os municípios vão receber uma verba como esta e vão ter autonomia para beneficiar, diante da urgência que estamos vivendo, artistas que estão sofrendo em um momento como esse, né? Porque é muito maravilhoso que a gente entenda que a arte está sendo super necessária neste momento, mas o que é que está sendo feito em uma época como esta por estes artistas que desenvolvem esta arte? Entende porque a arte tem esse papel de resistência? Por que ela precisa gritar e gritar da sua forma? Então, quando a arte faz isso, às vezes de forma muito esclarecida, às vezes de forma abraçando, mas dizendo sua mensagem, ela está se eternizando nos tempos, porque quando faz isso, a arte conquista espaço, conquista mentes, e por si só dividem o tempo em que ela é colocada a falar sobre esses temas. A arte sempre vai ser divisora de águas e por isso ela vai sobreviver. Por isso ela vai reviver, renascer. E por isso essa arte que é engajada com temas tão fortes permanecerá viva sempre. E a gente precisa acreditar, entender
e utilizar dessa potencialidade que ela tem. Oi, Iago, eu de novo. Uma Oi. perguntinha para você. A arte também é uma forma, né, de comunicação intencional, expressando um sentimento vivido pelo artista para provocar alguma reação, algum sentimento no receptor. Dessa maneira, qual é o maior desafio em transmitir, né, esse sentimento ao público e qual é a sensação de saber, poxa, eu consegui transmitir tudo aquilo que eu queria para as pessoas? Olha, é Ana Clara, né? Maria Clara. Maria Clara, desculpa. Olha, Maria, Nada não. o maior desafio não é você transmitir, é você criar, pensar e desenvolver sem ter a intenção de transmitir. O artista, e a gente aprende isso nos nossos ateliês da vida, o FSB me fala muito disso, eu sou aluno da Federal do Sul da Bahia, e eu preciso destacar aqui que é uma universidade com um potencial artístico e interdisciplinar, porque quando a gente fala de interdisciplinar, a gente entende o porquê de existir na escola de vocês uma disciplina como esta, que está tratando sobre este assunto, e que com certeza está envolvido com todas as outras disciplinas que são propostas. Pensar dessa forma interdisciplinar e entender que nós somos um todo e que nós não somos divididos em caixinhas. Isso é muito importante. A UFSB fez isso comigo e, ao fazer isso comigo, me fez pegar a influência de tantas outras áreas que são importantes para a minha vida e me fazer compreender o quanto isso é importante para a arte. Neste mergulho interdisciplinar, eu já ouvi muito e ouvi muito da minha família, dos meus tios que estudaram teatro e na minha própria formação enquanto bailarino, que a gente não pode fazer arte pensando no que é que a plateia vai pensar, né? Eu lembro que no meu primeiro quadrimestre na UFSB, a gente tem uma matéria em que a gente estuda o campo das artes e que a gente vai discutir sobre a intenção daqueles artistas, e eu lembro que eles levam como exemplo assim, o urinol de Duchamp. Duchamp, ele tem uma obra de arte que é um vaso sanitário, e que se chama de urinol. Então, automaticamente, a gente toma contato com a obra artística que, com certeza, não foi feita para ser vista apenas como vaso sanitário. Qual era a intenção de Duchamp? Ele pensou no que eu, Iago, ou que você, Maria, ou em qualquer outra pessoa poderia estar pensando quando visse aquilo? Com certeza não. Porque a coisa não é o que a gente vê. A coisa não é a obra em si, não é a matéria. A coisa é aquilo que vai acontecer dentro de mim quando eu me colocar em contato com a obra, e a coisa está presente lá na concepção do artista que desenvolveu. A coisa da arte é o que está por trás, e não a obra em si. Então, se eu, Iago, coreógrafo, crio uma obra pensando no que a plateia vai começar, eu já começo sem emoção. Porque não passou por dentro de mim. Se eu estou pensando no que a plateia vai pensar, não vai dar certo no sentido de atingir com a emoção que deveria atingir, que talvez eu quisesse. Então, a partir do momento que eu mergulho em mim e percebo a emoção que esta obra que eu estou criando causa em mim, e isso é muito específico da minha criação, eu vou dar aula, eu defino as coreografias que eu vou levar para a aula, não porque eu imaginei que vai ser legal trabalhar, vou usar aqui termos técnicos, com saltos, com giros, com ronde jumps, sabe, com essas... Não é isso que eu penso. Primeiro eu ouço a música, e aquela música causa uma emoção em mim. E aí eu vou conseguir desenvolver algo que cause emoção nos meus alunos. Seja da alegria, da explosão eufórica de uma música agitada e animada, seja da melancolia e da introspecção que uma música lenta e profunda vai trazer, isso primeiro precisa passar por mim. Então eu acredito que a dificuldade que os artistas encontram é em perceber este momento em que a arte precisa primeiro adentrar e te invadir, sem pensar no que os outros vão pensar da sua arte. Isso requer uma maturidade artística grande. E essa é a maior dificuldade. Porque depois alcançar o público é totalmente natural.
Se te emocionou quando você foi motivado a criar e enquanto você criava, é porque vai emocionar a plateia. Isso é uma certeza. Então, acho que a dificuldade, Maria, realmente é em fazer com que esses artistas tomem a sua arte para si cada vez mais. Então, Iago, agora para finalizar, a gente vai fazer uma dinâmica inspirada naquele programa de Frente com a Gabi, e todo mundo vai se jogar palavras e você vai ter que tipo, responder pra gente em um curto período de tempo, com a primeira coisa que você pensar na cabeça, ok? Ok. Então, Iago, uma clássica, amor. Vida. Inspiração. Mãe. Motivação. Arte. Compromisso. Disciplina. Família. Tudo. Ídolo. O quê? Ídolo. Ídolo. Meu Deus, me pegou de surpresa. Ídolo. Poderiam pensar que é bailarino, né? Mas eu acho que Caetano Veloso. Desejo. Transcender. É um medo. Olha como espírita não deveria ser, mas morrer. Morrer é um medo. Ainda. Fracasso. Desistir. Futuro. Plantar. Nós terminamos aqui a nossa dinâmica. Obrigada pela participação, viu, Iago? Eu que agradeço. Sim, muito Amei, obrigado. amei as Muito provocações. Amei as provocações, amei os temas propostos por vocês. Eu acho que são temas necessários da gente estar falando em um ambiente que agora imita o ambiente escolar, porque estamos em um momento escolar para vocês, né? De estudo, de ganho de conhecimento. E esses temas são de imensa importância não só para vocês, mas para todas as pessoas que estão se envolvendo com isso. Eu quero parabenizar aos professores envolvidos nesse projeto. Eu acho que é tão importante para estes estudantes estarem vivendo algo assim, tendo a oportunidade. Não porque eu estou aqui, eu tenho certeza que tiveram outros convidados de outros temas, mas porque com certeza vocês escolheram pessoas que enxergaram como inspiradoras, pessoas que enxergaram como pessoas capazes de agregar conhecimento. E como foi importante para mim estar aqui agregando o meu conhecimento com o conhecimento e com a forma de pensar de vocês. Eu aproveito sempre para aprender com qualquer pessoa que esteja vinculada a mim. Vocês me ensinaram muito nesse momento, em eu perceber que vocês se aprofundaram para desenvolverem algo assim e para me proporem temas como estes tão importantes dentro da arte. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos e estamos muito gratos por tê-lo aqui e por ter aceito o nosso convite, né? Uma ilustre participação como essa. Obrigada.